Já no Palmeiras, Richard Rios virou alvo até do PSG. Alemães comparando Estevão a Neymar. Já Lionel Messi encheu a bola do Palmeiras, próximo adversário do Inter Miami. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sobre o Botafogo favorito ao título do Mundial, pelo menos é o que garante o jornal espanhol Mundo Deportivo. A publicação afirma que o Botafogo está entre aqueles com chances reais de títulos, especialmente depois da vitória contra o PSG. Vou destacar uma frase dessa matéria: o novo campeão europeu, o PSG, sucumbiu a um Botafogo imparável, campeão da Libertadores de 2024, que se mostrou de nível de ser um dos times favoritos a conquistar a Copa do Mundo de Clubes. A sua opinião? Gostaria muito de saber se você concorda ou não com essa afirmação. É verdade que os brasileiros estão deitando e rolando, mesmo contra europeus, são 2 vitórias e 2 empates, e eu ainda não consigo ver nenhum brasileiro favorito ao título da Copa do Mundo, mas gostaria de saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário, tá bom? Quero falar agora sobre Lionel Messi, adversário do Palmeiras na próxima segunda-feira. Teremos Inter Miami e Palmeiras a partir das 10 da noite. E a curiosidade é que brasileiros e americanos decidem a liderança do grupo. Os dois times têm 4 pontos contra 1 ponto do Porto e do Al-Ahly. Isso significa que, se houver empate entre Palmeiras e Inter Miami, os dois estarão classificados com o Palmeiras na primeira colocação. E o Lionel Messi foi perguntado a respeito do Verdão. Ele encheu a bola do Palmeiras. Dá uma olhada na frase do craque argentino: vamos tentar fazer o nosso melhor jogo. Contra o Porto, no primeiro tempo, fomos um pouco mais fracos, mas temos as nossas armas. O que a gente sabe é que contra o Palmeiras é um grande clube do mundo e vai ser um jogo muito difícil. Importante destacar que o Palmeiras, assim como o Inter Miami, empataram na primeira rodada e venceram na segunda. A grande diferença é que o Palmeiras fez 2-0 no Al-Ahly, enquanto o Inter Miami fez 2-1 no Porto. Só para completar, importante lembrar também que a definição do adversário do Palmeiras, do Inter Miami ou dos times desse grupo acontece antes. Palmeiras e o Inter Miami se enfrentam às 10 da noite, enquanto Atlético de Madrid, PSG e Botafogo se enfrentam na segunda tarde. Então o Palmeiras vai a campo já sabendo quais os possíveis adversários para a primeira e segunda colocação do grupo. Hora de falar sobre o Palmeiras. Nenhum jogador alviverde tem hoje tanto moral no mercado internacional quanto Richard Rios, volante colombiano de 25 anos de idade. Depois de Tottenham e Atlético de Madrid, o mais novo interessado é o PSG, poderoso clube francês de enorme capacidade financeira, quer a contratação do Richard Rios depois das aprovações do técnico Luiz Henrique e do diretor esportivo Luiz Campos. Ambos gostam do Richard Rios, já o conheciam de outros tempos e ficaram impressionados com a personalidade do colombiano vestindo a camisa do Palmeiras também no Mundial de Clubes. A tendência é que no fim do Super Mundial, o Palmeiras receba uma proposta oficial de 30 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 190 milhões de reais. Só por curiosidade, vale a lembrança de que o Richard Rios havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais. É bem verdade que o Palmeiras não fica com 190 milhões, ele é dono de 70% dos direitos econômicos, de qualquer forma, um lucro extraordinário por alguém que tem performado bem com a camisa do Palmeiras, ou seja, entrega na parte esportiva e tem tudo para entregar também na parte financeira, diante da concorrência muito grande em cima desse jogador. É praticamente impossível imaginar que o Richard Rios permaneça depois do Super Mundial. Mas a boa notícia para o Palmeiras é que todo leilão envolvendo clubes europeus e o volante fará com que o negócio seja talvez até superior a esses 30 milhões de euros. Para de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente de Estevão, que foi comparado a Neymar pela imprensa alemã. Vale a lembrança de que o Estevão acabou eleito o melhor do jogo nas 2 primeiras partidas do Palmeiras no Mundial, mesmo sem ter brilhado tanto. No empate em 0-0 contra o Porto e na vitória por 2-0 contra o Al-Ahly do Egito. A imprensa alemã, vou especificar, foi um jornal alemão chamado Zeit quem fez essa comparação do Neymar com o Estevão. Um dos responsáveis pela publicação afirmou que ele é o típico driblador brasileiro. O outro contou que a resposta brasileira ao Neymar é o Estevão.
dando a entender que o Neymar está acabando e que quem vai sucedê-lo é o meio atacante do Palmeiras, que já está vendido ao Chelsea. Ele se muda para a Inglaterra tão logo o Super Mundial de Clubes terminar. A pergunta que eu deixo para você é: o Estevão tem potencial para repetir o que fez o Neymar? Ele pode se tornar um jogador maior do que o Neymar? Não tenho dúvida sobre o profissionalismo do Estevão, maior do que o Neymar, mas a bola, para mim, é incomparável. Eu acho o Neymar bem mais jogador do que o Estevão. Não acredito que o craque palmeirense terá a capacidade de jogar no mesmo nível do Neymar, mas use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião também, beleza? Só para completar, contar que o Palmeiras deve ter 3 mexidas para a partida da próxima segunda-feira, que fecha a participação alviverde na fase de grupos do Mundial, confronto contra o Inter Miami. O Aníbal Moreno, o Aníbal Moreno, o Rafael Veiga e o Vitor Roque devem perder as posições para Emiliano Martinez, Maurício e Flaco Lopes. Bora falar agora sobre a audiência do Super Mundial de Clubes. Dá para dizer que a Globo tem gostado dos primeiros resultados. Após a rodada de abertura, com todos os jogos dos grupos, mais de 75 milhões de espectadores foram alcançados. É inclusive a melhor audiência da Globo nos últimos 10 meses. Estou excluindo os jogos dessa segunda rodada, por exemplo, a vitória do Palmeiras contra o Al-Ahly e a vitória do Botafogo contra o PSG. Esses números ainda não foram divulgados. De qualquer forma, a aparição, os primeiros jogos dos 4 brasileiros tiveram o Flamengo 2, Esperança 0 como jogo com maior audiência, 29 pontos de média no Rio de Janeiro. O 0-0 do Palmeiras contra o Porto registrou a segunda maior audiência, 21 pontos de média em São Paulo. Terceiro lugar para Fluminense 0, Dortmund 0, 16 pontos de média no Rio de Janeiro. Botafogo 2, Seattle 1 apareceu em quarto, com 16 pontos de média também no Rio de Janeiro. A pergunta que eu deixo para você é: você tem assistido o Mundial? Tem gostado? Prefere assistir na Globo, no Sport TV ou na Cazé TV? Já registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que ganhou uma preocupação para o restante do Campeonato Mundial de Clubes. Aníbal Moreno teve constatado um edema na coxa direita. Nas classificações de lesões musculares, o edema é a situação mais leve. Ela aparece antes, por exemplo, da lesão de grau 1, da lesão de grau 2 e da lesão de grau 3. Mas o Palmeiras não quis divulgar quanto tempo o volante argentino precisará ficar de fora do time. Ele, inclusive, tem sido tratado como dúvida para a partida contra o Inter Miami, marcada para a próxima segunda-feira, 10 da noite. O Palmeiras joga contra o Inter Miami, precisando de um empate para garantir a primeira colocação da sua chave. A tendência é que o M. Martinez seja utilizado, M que entrou na reta final da partida. Vale a lembrança de que o Aníbal sente a coxa aos 25 do segundo tempo ao tentar parar um contra-ataque do Al-Ahly. Só para completar em relação ao Palmeiras, o goleiro Kaique, revelado nas categorias de base do Verdão, está sendo disputado por 2 clubes portugueses. O Vitória de Guimarães foi o primeiro a abrir conversas com o Palmeiras para compra em definitivo. O Braga tenta atravessar essa negociação com cifras melhores. O Braga, que foi o 4º colocado do Campeonato Português e por conta disso conseguiu vaga na Liga Europa. Então é isso aí, né, rapaziada? Ficamos com aquele estilo de notícias super importantes e atualizados do Palmeiras. E se você já tá ligado nesse estilo de vídeo, já deixa aqui no comentário a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, chega deixando aquele like maroto pra fortalecer a gente aí, beleza? Já vai se inscrevendo também, né, neste canal pra fortalecer legal, porque é top demais quando você faz esse detalhe pra gente aí, valeu? Lembrando de um detalhe muito importante: espalha pra geral. Isso aí. Espalha esse vídeo pra geral, manda nos grupos de WhatsApp pra todo torcedor do Verdão ficar ligado nas últimas atualizações do Palmeiras. Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço no teu coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.